Fala galera, beleza? Seguinte pessoal, hoje eu tô aqui com o Chevrolet Tracker ano 2022, modelo 2022 na versão LTZ 1.0 Turbo. Em específico, essa versão, esse carro, tem sido bastante procurado no mercado de usados atualmente. Então hoje eu vou fazer uma análise desse carro aqui e mostrar ele em detalhes para vocês. Começando aqui pela frente pessoal, vou até tomar uma distância aqui para vocês verem o que vocês acham da frente, do design aqui desse carro. Na minha opinião, é um design bastante bonito, moderno, né? Começando aqui pelo farol, nessa versão LTZ 1.0 Turbo, nós temos um farol, né, com projetor aqui, lâmpada halógena no farol alto e lâmpada halógena na seta. Tem também aqui esse aplique em cromado dentro do farol, que dá, na minha opinião, um destaque aqui nesse farol, tá? Nas versões mais completas já tem um DRL aqui embaixo. Aqui embaixo nós temos o DRL nessa versão, e aqui um aplique em cromado que vai de uma ponta a outra aqui, ligando um farol no outro, com a gravatinha da Chevrolet aqui no meio em dourado, que eu acho bastante bonito esse símbolo aqui da marca Chevrolet. E aqui embaixo, uma área bem grande aqui, né, um design que complementa bastante essa frente um pouco mais agressiva para a ventilação do motor. Tá? Vindo aqui para o capô, nós temos linhas bem fortes aqui, ó, que liga dessa entrada e vai até aqui a coluna do carro, que eu acho bastante bonito e me lembrou um pouco essa linha mais forte aqui no capô, que vai daqui de baixo até lá em cima do Vectra, ano 96, que foi também um modelo aí revolucionário na Chevrolet na época, né? Então, ó, vou até tomar uma distância aqui, deem uma olhada na frente desse carro e deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acham do design do Chevrolet Tracker atualmente. Vindo aqui, pessoal, para a roda, nós temos a medida 215/55, aro 17, então pneu um pouco mais largo sim, né? Com uma distância aqui boa da caixa de rodas, justamente para ter um ângulo de ataque um pouco melhor. O que encurta um pouco esse ângulo de ataque é esse detalhe aqui embaixo no para-choque, tá? Mas que na minha opinião ainda assim tem uma relação boa aí de altura do solo para o para-choque, o que ajuda a enfrentar aí lombadas e valetas com tranquilidade. Repetidor de seta aqui no para-lama, chave presencial aqui, ó. Então você consegue destravar e travar o carro apenas com o toque desse botão, que facilita bastante, né? Você não tem que tirar a chave do bolso para poder entrar no carro. E aqui atrás a lanterna com lâmpadas halógenas também, porém tem um desenho bem bonito, né, pessoal? Quem não conhece muito e olha assim, acha até que é um desenho aqui por causa do LED, mas não, são lâmpadas halógenas que iluminam essas lanternas traseiras também. Aqui atrás, olhando o design, eu acho muito bonito, um vidro um pouco menor ali, né, com um design que ele chega a descer um pouco no vidro e subir ali para o outro lado. Gostei bastante do design aqui desse Chevrolet Tracker. Nessa versão, nós não temos lâmpada de neblina aqui embaixo. Nas versões mais completas, é aqui que fica a lâmpada de neblina e sensor de estacionamento aqui. Tá? Aqui, ó, só para vocês verem a outra lateral aqui do Chevrolet Tracker com linhas, né? Esse carro aqui é muito marcado por linhas, inclusive aqui na lateral, né? Tem uma linha que sai daqui de trás, desce até aqui na porta e vem até aqui, com uma outra linha que sai aqui do capô e desce, terminando aqui na porta traseira. Então, é um carro que, na minha opinião, a Chevrolet teve bastante cuidado com o design desse carro, né? E a marcação aqui, Chevrolet, no farol dianteiro. Então, pessoal, vamos conhecer esse carro agora lá dentro para vocês verem o que essa versão entrega e o que esse carro aqui entrega de itens para vocês. Vamos lá. Pessoal, estou aqui já dentro do Chevrolet Tracker, então vamos começar mostrando o volante. O volante aqui é totalmente revestido em couro, com a base achatada. Eu particularmente gosto bastante de volante com base achatada. Aqui do lado esquerdo nós temos os comandos do piloto automático esse que não é adaptativo nesse carro, como a gente encontra lá no Nivus e no próprio Volkswagen T-Cross. Ele é um piloto automático convencional, ou seja, ele não vai frear quando tiver um obstáculo na sua frente e nem vai frear quando tiver um carro com uma velocidade menor do que você presetou no piloto automático aqui do Tracker, tá? Então, piloto automático convencional. Aqui desse lado nós temos os botões da central multimídia, para comando da central multimídia, que a gente pode encontrar aqui. Uma central multimídia que é igualzinha do Chevrolet Onix que eu aluguei em 2024 para ir lá para Balneário Camboriú, só que apresenta
Apple CarPlay e Android Auto já com conectividade sem fio, o que é muito prático para motorista e para o passageiro, principalmente em viagens longas que você tem que compartilhar aí um GPS do seu celular para a central multimídia, tá? Ponto positivo aí para essa central multimídia do Chevrolet Tracker. Aqui ao centro, pessoal, nós temos um painel de instrumentos igualzinho ao do Chevrolet Onix, inclusive com os aros cromados aqui, o que eu acho que os números do velocímetro e do contagiros ficam bem espremidos aqui. Poderia ser um desenho um pouco maior para facilitar um pouco mais aí a leitura dos números aqui, tá, pessoal? Vamos ligar aqui para vocês verem como que é esse painel de instrumentos. Para ligar o carro, tem esse botão Start Stop com arinho cromado na volta, porém ele é um botão bem escondido, tá? É um pouco difícil para quem não conhece o carro achar ele aqui. Você fica meio assim apertando aqui, mas você não acha ele. Ele, então, para ligar, você dá um toque aqui e ele vai ligar o painel de instrumentos que você vai ser recebido com essa apresentação padrão dos carros da Chevrolet. Então a gente tem aqui o velocímetro, contagiros e aqui ao centro uma tela que mostra consumo médio. Aqui a gente está fazendo 6 km com litro com etanol, quilometragem total, quilometragem parcial e o nível de combustível, além de todas as outras opções do computador de bordo, tá? Vou desligar o carro aqui e vamos vir aqui pro painel central, pessoal. Então, o painel central tem um desenho que a Chevrolet realmente se preocupou um pouco em trazer uma boa impressão para o motorista e para os ocupantes aqui do carro ao olharem para o painel central. Porém, pessoal, o que a gente vê aqui não é mais aquele requinte da Chevrolet que ela apresentava nos anos 90 e no início dos anos 2000. A gente vê aqui tudo plástico, tudo plástico. Teve um certo capricho no design, né? Como vocês podem ver, tem um tipo de plástico aqui com um desenho diferente aqui, que é um desenho mais rugoso, e aqui um desenho diferenciado no desenho de losango. Aqui, pessoal, em volta dos difusores de ar, a gente pode ver um aro prateado, o que traz uma sensibilidade, uma sensação um pouco melhor do que só ver plástico. Aqui, pessoal, um arinho também cromado em todos os difusores, e aqui embaixo também mais plástico da mesma forma que aqui em cima, com o mesmo desenho aqui em cima. Tá? Pessoal, olhando para cá, ó, pro painel central, a gente pode ver na visão aqui do motorista que ele é um pouco mais voltado pro motorista. O que eu achei bacana também ter esse desenho para cá, porque facilita bastante a leitura do motorista, principalmente na central multimídia e em alcançar aqui os botões do ar-condicionado esse que não é digital, é um ar-condicionado analógico. Aqui o botão para você poder desligar o controle de tração, pisca-alerta, e aqui para você travar e destravar o carro. Aqui embaixo um porta-objetos com uma tomada 12 volts aqui embaixo. Deixa eu ver como é que abre aqui. Aqui uma tomada 12 volts e aqui uma tomada USB para você poder fazer aí um carregamento do seu celular. Aqui, pessoal, o câmbio automático convencional com conversor de torque de 6 marchas, com opção de trocas manuais aqui. Aqui também tudo plástico duro, porém tem um aro prateado aqui para dar um destaque. 2 porta-copos, freio de estacionamento ainda via cabo, não é elétrico. E aqui um porta-braço que não é nem acolchoado, pessoal, é um plástico duro. Poxa, Chevrolet, podia ter pelo menos colocado aqui, né, alguma coisa um pouco mais macia para poder apoiar o cotovelo. Abrindo aqui, pessoal, tem um espaço legal aqui no descansa-braço. E vamos vir aqui para o banco do passageiro. Tanto o banco do passageiro, quanto o banco do motorista, quanto os bancos traseiros lá atrás, tem o mesmo design e o mesmo revestimento. É couro aqui nas bordas e tecido nas partes centrais, com esse desenho aqui bem bacana. Como a maior parte dos carros da Chevrolet, esses bancos aqui seguram bem tanto o motorista quanto o passageiro, abraçam bem, inclusive nas curvas. Um ponto positivo aí dos carros da Chevrolet são realmente o desenho dos bancos. Eu gosto bastante do desenho dos bancos do carro da Chevrolet. Não em questão de tecido, mas sim em questão aí de ergonomia, pessoal, para conforto realmente do motorista e do passageiro. Tá? Vindo aqui, pessoal, para cima nós temos parasol com espelho, mas não temos iluminação aqui. Aqui ao centro nós temos as luzes de leitura, junto com a opção aqui do OnStar, e aqui retrovisor central. Aqui do lado do passageiro também, preciso encaixar isso daqui depois, o espelho, e também sem luz aqui do parasol. Tá? Deixa eu guardar isso daqui, para não esquecer depois de colocar. Porta-luvas não desce suave, mas tem iluminação aqui em LED. E aqui vamos vir para as portas, pessoal.
Aqui nas portas também tudo um plástico rugoso, exatamente parecido com essa parte aqui de cima do painel central. Aqui para poder abrir a porta tudo prateado, aqui também para puxar é um plástico, mas um plástico liso. E aqui, pessoal, tem o mesmo desenho do plástico aqui em cima. Aqui é plástico duro, aqui já parece que tem um revestimento com o mesmo desenho, não é plástico duro, né? Mas tem um revestimento aqui sim, é um pouco mais macio. E aqui embaixo alto-falante com porta-revistas e um porta-garrafinha, tanto aqui na porta do motorista quanto aqui na porta do passageiro. E aqui os 4 vidros elétricos com retrovisores também elétricos, inclusive com sensor de presença lateral. Isso daqui é um ponto extremamente positivo, ajuda bastante no trânsito aqui de São Paulo principalmente. Tweeters aqui nas colunas e aqui um bom espaço para o motorista poder dirigir. O banco está todo regulado aqui para mim, está tudo para trás e eu consigo dirigir numa posição um pouco diferenciada do que os carros mais baixos, obviamente. Você fica numa posição um pouco mais acima, o que ajuda bastante aí na visibilidade. Gostei bastante aqui da posição de dirigir do Chevrolet Tracker. Agora vamos lá para trás para vocês verem o espaço interno e tudo que esse carro aqui apresenta para os ocupantes traseiros. Pessoal, aqui na parte de trás, então, porta totalmente em plástico. Aqui onde nós temos aquele leve tecido ali, um pouco mais macio na porta da frente, aqui é tudo plástico duro realmente, inclusive com outro desenho aqui, tá? É tudo plástico rugoso mesmo. Aqui vidro elétrico, aqui também um detalhe em prateado na maçaneta, alto-falante aqui na porta, porta-revista e um porta-garrafa. Aqui atrás do banco do motorista nós não temos porta-revista, mas temos ali atrás do banco do passageiro porta-revista. Aqui, pessoal, Isofix nos bancos traseiros, né? 3 apoios de cabeça e aqui o mesmo tecido como eu comentei anteriormente. Pessoal, vamos ver aqui o espaço interno para uma pessoa da minha estatura. Lembrando que eu tenho aí 1,86 m de altura aproximadamente e o banco da frente está totalmente ajustado para mim. Minhas pernas ficam aí encostadas no banco da frente, porém é até que confortável, pessoal. Não é nada tão maçante ficar aqui atrás, não. Conseguiria fazer uma viagem tranquilamente de 2, 3 horas aqui atrás, tá? Dá até para vocês verem aí como que eu ficaria com relação à cabeça também. Ó, tem ainda um espaço legal aqui na cabeça. É mais apertado um pouquinho só aqui nas pernas realmente que não fica nenhum espaço. Mas nada que incomode. Largura também, ó. Conseguiria tranquilamente ficar aqui com mais uma pessoa daquele lado. Se tivesse um quinto ocupante, realmente ficaria apertado, né? Lembrando que a gente tem aqui cinto de 3 pontos para o ocupante do meio também. E aqui nós temos 2 tomadas USB, não é USB-C, mas é USB normal, pessoal. E um túnel central bem baixo, o que facilita também uma viagem para o quinto ocupante aqui ao centro. Aqui em cima, pessoal, nós também temos luzes de leitura em LED, assim como são aquelas luzes aqui da frente, e alça para os ocupantes, que voltam suavemente, sem fazer aquele estrondo danado quando bate aqui no teto. Pessoal, vamos ver aqui agora o espaço do porta-malas. Pessoal, aqui nós temos o porta-malas do Chevrolet Tracker, inclusive porta-malas esse que é iluminado com LED também. E aqui, pessoal, deixei minha mochila para vocês terem uma ideia do tamanho desse porta-malas. Um porta-malas de 393 litros de capacidade, o que está mais ou menos dentro aí dos parâmetros dos carros dessa categoria. O Volkswagen T-Cross, por exemplo, tem 373 litros, então esse daqui ainda é um pouco maior. E tem um segredo aqui, pessoal, vou tirar até minha mochila para mostrar para vocês que, assim como no Renegade, a gente pode aumentar um pouquinho esse porta-malas e deixar ele um pouco mais fundo aqui para poder caber um pouco mais de coisa. Então, bem bacana aí. Até que eu gostei do espaço do porta-malas aqui do Chevrolet Tracker novo. Meu pai ainda tem aquele Chevrolet Tracker antigo, que é menor ainda do que esse porta-malas aqui, tá? Agora vamos ver a parte do motor, pessoal. Bom, pessoal, então aqui está o cofre do motor do Chevrolet Tracker. Aqui em cima, no capô, nós temos uma manta acústica. Excelente nos dias de hoje, que o pessoal está reduzindo o custo a todo custo, né? E está tirando muita manta acústica dos carros aí. E, pessoal, esse motor aqui ele rende 116 cavalos abastecido tanto com etanol quanto com gasolina a 5.500 RPMs. E possui também 16,8 kgfm de torque abastecido com etanol e 16,3 kgfm de torque abastecido com gasolina a 2.000 giros. Motorzinho que rende muito bem. Pelo menos no Onix ele foi muito bem na estrada até Balneário Camboriú. E agora vamos ver aqui nesse carro como que ele vai se comportar. Lembrando que o Onix que eu testei esse motor, era manual de 6 marchas. Esse daqui já tem um câmbio automático com conversor de torque, que acaba pegando um pouco mais de potência. Então,
Depois, num próximo vídeo, eu vou dirigir aqui esse carro e vou passar as minhas impressões para vocês. Pessoal, o que vocês estão achando do Chevrolet Tracker? Vão deixando aqui embaixo nos comentários que eu já vou passar a minha opinião referente a esse carro após essa análise geral que eu fiz junto com vocês. E pessoal, antes de mais nada, eu quero apenas passar algumas informações complementares. O Chevrolet Tracker LTZ já é equipado com 6 airbags, os frontais, os laterais e os de cortina, o que ajuda bastante na segurança não somente do motorista, quanto dos passageiros. Outro ponto é que ele já dispõe de ajuste de altura e profundidade do volante e também de ajuste de altura do banco do motorista, o que ajuda muito no conforto para viagens principalmente longas. E como vocês sabem, eu possuo aí aproximadamente 1,86 m de altura e eu sou não apenas alto, mas também sou mais largo. E pessoal, olha aqui, sobram ainda 2 dedos aqui da coluna do carro pro meu ombro, o que eu tenho que falar para vocês que eu me senti bem folgado aqui para dirigir o carro nesse pequeno trajeto que eu fiz de casa até esse local para poder gravar para vocês. Obviamente que eu vou fazer um segundo vídeo posterior a esse, onde eu vou dirigir esse carro e passar as minhas impressões diretamente do volante para vocês que estão me assistindo. E pessoal, eu quero comparar um pouco esse carro aqui com o Volkswagen T-Cross, que eu fiz o vídeo no final do ano passado. E pessoal, esse carro aqui está custando, segundo a tabela FIPE do mês de abril, em média R$ 102.600. O T-Cross, sem ser o Comfortline, o T-Cross de entrada da época de 2022, está com a tabela FIPE aí em torno de R$ 101 mil. Valores muito próximos. Ambos os carros possuem plásticos em abundância, né? Como eu comentei no outro vídeo do T-Cross também. Mas em específico aqui nesse carro eu me senti num Onix maior, né? Principalmente por causa desse painel de instrumentos um pouco mais apertado, como eu já falei para vocês. É um carro ruim? Não é. Pelo contrário, é um carro excelente. Gostei bastante aqui do que eu já vi no Chevrolet Tracker. Entre os dois carros, Chevrolet Tracker e T-Cross, eu ainda, na minha opinião, tá, no meu gosto, ficaria com o T-Cross. Mas o motivo disso é porque eu gosto realmente da linha Volkswagen. Porém, esse carro aqui é um carro muito bom, inclusive possui até mais facilidade de compra no mercado de usados a um preço mais acessível. Eu não sei o que acontece com carros da Volkswagen, mas os carros da Volkswagen no mercado de usados tendem a ter um preço mais inflacionado, mesmo a tabela FIPE indicando um valor menor. Mas o Chevrolet Tracker realmente é uma excelente opção. Esse daqui é o motor 1.0, vamos ver como que ele se comporta em um trecho mais urbano no próximo vídeo, tá? Itens que esse carro aqui oferece. Como eu falei para vocês, conforto é um item aí que já deu para perceber que esse carro aqui oferece. O espaço interno eu achei muito honesto para esse carro, muito próximo aí do T-Cross. O T-Cross tem um espaço interno um pouquinho melhor do que esse carro, mas ainda assim esse carro aqui me deixou bem confortável aqui na posição de motorista. Tanto aqui, né, como lá atrás, como eu mostrei para vocês também. O porta-malas é um pouco maior do que o do T-Cross, tem aquela questão de você poder afundar um pouco mais a parte de dentro do porta-malas e possui também um step temporário lá no porta-malas, caso vocês precisem. Pessoal, essa daqui é a minha opinião e alguns detalhes a mais que eu comentei com vocês. E um outro ponto aí que eu não posso deixar de falar aqui nesse vídeo é com relação à correia banhada a óleo nesses carros aqui da Chevrolet. E uma coisa que eu posso falar para vocês é, façam rigorosamente as revisões conforme manda o fabricante, no caso a Chevrolet, que vocês vão eliminar 90% dos problemas que pode acontecer com esses motores. E além disso, eu estou bastante curioso para realmente ver como que vai ser o desempenho desse motor no Chevrolet Tracker. Eu já vi no Onix, vamos ver agora no Chevrolet Tracker, que é um pouco mais pesado, tem aproximadamente aí 1.248 kg aqui esse carro e é equipado com câmbio automático com conversor de torque de 6 velocidades. Outro ponto, pessoal, que eu acho que é um grande ponto positivo aqui nesse carro é que ele tem um design bastante arrojado. Eu particularmente gosto bastante desse carro, do design dele, e ele mudou bastante com relação ao design antigo. Ele ganhou um pouco mais de espaço interno e também ganhou uma traseira mais bonita. Porque, pessoal, meu pai tem aquele modelo antigo, realmente eu acho bonito o carro, a frente principalmente, mas a traseira eu acho meio estranho. Parece que não orna muito a frente com a traseira. Esse carro aqui não. Ele conseguiu trazer um equilíbrio de linhas com modernidade. Tá? Eu acho que o design é bem atual realmente desse carro. E se vocês forem para a versão Premier, ele já possui um design melhor, com rodas um pouco mais bonitas ainda, com uma pintura diferenciada e faróis em LED. Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal e deixe o like aqui nesse vídeo para poder trazer mais vídeo como esse para vocês. E sigam o BR Mileno lá no Instagram para vocês ficarem por dentro das novidades que acontecem aqui no canal. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até a próxima!